Olá, alunos do Universo, mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos tratar de darmos continuidade, ao nosso conteúdo que nós vimos na aula passada, que foi referente a mecanismos de coesão, Deixa eu voltar aqui para vocês aonde foi que nós começamos, para que a gente possa dar uma relembrada em tudo que nós vimos, Então, por exemplo, aqui, ó, a nossa conversa inicial, foi sobre essa imagem aqui, ó. Vocês devem lembrar que nós fizemos, essa referência aqui, de um texto onde um casal de namorados eles estavam caminhando numa ponte e aí fizemos uma pequena referência, Aqui a imagem toda verde, não sei se dá para vocês enxergarem, e a imagem de um balão, Então aqui tem um sentido, mas não é o sentido adequado para essa imagem, Que traz uma montanha, Tudo verde, um rio, Então falta alguma coisa aqui, E aí a gente passou fizemos uma breve retomada de um texto, que é um texto. Para um texto, ele ter sentidos, precisamos de coesão e coerência. Nós chegamos a este significado, de coesão e coerência. Como vocês sabem, e como já foi dito, a questão da coerência, da coesão e da coerência, ela tem a função de trazer no texto um ingrediente importantíssimo, que é o sentido no texto, A coesão, ela é uma ligação harmônica entre as partes utilizadas na gramática. É uma forma de trazer uma clareza, e essa clareza precisa ser compreendida pelo meu leitor. Em se tratando de uma redação, então a gente precisa de mostrar para o nosso corretor, a clareza, e essa clareza ela precisa ser compreendida, Então a coesão, além de uma definição aqui do material que vocês têm, eu trago mais uma contribuição que é essencial para a construção de um bom texto e permite o sequenciamento de ideias de modo lógico, E isso facilita essa leitura, entre os interlocutores de uma conversa e entre o autor e os interlocutores, E o leitor, certo? Então, isso aí é o que nós vimos de coesão, Então, a coerência, ela consiste na característica de que a lógica, é um conjunto de ideias que apresenta uniformidade. Então, veja, a coesão, ela permite a sequência de ideias, facilitando a leitura de um texto. E a coerência, ela consiste na característica, certo? Daquela ideia de apresentar uma unidade no texto, certo? Bom, gente, e isso foi apenas para que a gente pudesse fazer uma breve lembrança, do que nós tratamos na aula anterior, certo? O nosso foco hoje, o nosso objeto de estudo ainda é a coesão e a coerência, que estão dentro de um texto, E aí, num texto, eu preciso de ter interlocutores, que são aqueles que participam de uma conversa, a finalidade comunicativa, o que eu quero dizer no meu texto, o contexto sócio-histórico, certo? Do determinado tema que eu vou tratar. Aí eu venho com as questões de coesão e coerência, as formas de como eu vou compor esta coesão e coerência, certo? Tema e sentido,
e ainda os recursos linguísticos. Então, tudo isso faz parte dos mecanismos de coesão e coerência. E aqui, ó, tá essa imagem de interligação, de unidade, de conexão, tá vendo? Então, tudo isso aqui compõe os mecanismos de coesão e coerência. E aí a gente passou, certo? Para irmos, deixa eu ver aqui ainda é atividade, né? Nessas duas páginas. Vamos ver aqui. Bom, aí a gente passou agora para a coesão referencial. Então, lembrando, vejam só. A coesão, ela consiste facilitando a leitura do texto. Permite com que as ideias, de uma forma sequencial, traga uma logicidade no texto, tá? A coesão, ela está ligado nesse aspecto. Ela faz a ligação de uma forma harmoniosa entre as partes do texto. Isso é um dos vários significados que existe na coesão. Então, se eu já sei, né, que a coesão ela é responsável por fazer essa ligação no texto, certo? Essa articulação nos meios gramaticais e faz com que as frases, as orações, os termos e os parágrafos estejam todos conectados. Essa é uma das principais funções da coesão. Então aí, eu tenho uma coesão referencial. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui para facilitar para vocês. Então vejam, gente, aqui ó, coesão referencial. Os nomes são bem, vocês vão entender, né? Cada título ou subtítulo do que nós iremos ver vai trazer para você já uma certa clareza no que nós queremos dizer. Vejam só. O texto diz, como vimos, são vários os elementos que possibilitam a coesão textual através de artigos, pronomes, tempos verbais, entre outros. Há mecanismos de coesão que não conseguem ser explicados semanticamente por eles próprios, pois fazem referência a outros elementos necessários à sua interpretação. Aí, o tipo de coesão aqui é referencial, e aí ele traz um pouco do que é a referência. Vamos ver o que é a referência aqui, ó. É um movimento de recuperação de elementos textuais que podem estar dentro ou fora do texto. Preste atenção nessa definição. A referência é um movimento da recuperação de elementos textuais. Recuperação de elementos textuais. Quando eu começo um texto, na minha introdução, eu já tenho uma ideia a ser defendida. E esta ideia, em alguns momentos do texto, eu preciso de recuperar esses elementos textuais, aquilo que foi dito anteriormente referente à minha tese, tá? E aí ele diz aqui, olha, pode-se dar, portanto, de duas formas: extratextualmente, chamada de situacional, ou exofórica, ou textualmente, de forma endofórica. A referência exofórica exige um referente extratextual, ou seja, que não está no texto, mas está no contexto. A referência endofórica ocorre em relação a um elemento do próprio texto. E aqui nós temos dois exemplos. Antes de passar para os exemplos, tem aqui a definição do que é exofórico e endofórico. Professor, nunca vi esse nome. Vamos ver o que é? Do grego exo, externo, de fora. Fórico é o elemento que com capacidade de fazer a referência. E o endofórico é do grego endos, interno, de dentro, certo? Então, endo, interno, exo, externo, tá certo? Coloca aí, internaliza bem essa dica, porque você vai entender melhor com esses exemplos. Então, vamos lá. Quando ele diz aqui, ó,
Estou triste com este país corrupto. Vejam só, para que a gente possa identificar aqui que referência é essa, a gente precisa saber em que país o locutor, certo? Ao expressar essa frase, ele está. Então, neste caso aqui, ó, a referência passa a ser esofórica. Por quê? Porque para a compreensão do trecho, a relação tem de ser feita com um elemento que está fora do texto. E aí a gente tem outros exemplos aqui, ó. Carlos e Leila estão felizes. Eles comemoraram 2 anos de união. E aqui tem mais um outro exemplo. Ontem à noite nós fomos ao supermercado, eu e meu filho. Então vamos aqui ver o que é que o texto ele diz. Deixa eu levantar um pouco aqui e passar mais para cá. Bom, vejam. Aí ele diz aqui, ó. Na primeira frase, o pronome eles, olha ele aqui, ó, se refere a Carlos e Leila. E na segunda, o pronome nós se refere ao termo eu e meu filho. Nesses casos, os elementos necessários para a compreensão dos termos estão no próprio texto. Tem-se então uma referência endofórica, ou seja, algo que está interno no texto, tá certo? Quando ele fala nós, ele se refere a eu e meu filho. Quando ele utiliza os pronomes, eles estão se referindo, obviamente, né? Todos já sabem, a Carlos e Leila, tá certo? Então, esta referência aqui é uma referência interna, certo? É uma referência interna, chamada de endofórica. Aí ele diz aqui, ó, além disso, no primeiro exemplo dado, a referência se dá em relação a elementos que já foram mencionados, caracterizando assim o que chamamos de anáfora. Professor, o que é uma anáfora? Anáfora, ela encontra-se, na verdade, né, nos estudos gramaticais, certo? E aí a gente pode, sim, dar uma breve relembrada do que se trata uma anáfora. Anáfora, quando você ouvir falar da anáfora, obviamente, logo em seguida você vai ouvir falar também de catáfora, certo? Então, a anáfora é um mecanismo linguístico pelo qual um termo recupera o outro termo que antecedeu-se no texto, certo? Então, quando ele diz aqui, ó, Carlos e Leila estão felizes, eles comemoraram. Ontem à noite nós fomos ao supermercado, eu e meu filho. Então, a anáfora, ela tem essa capacidade de recuperar um termo que antecedeu no texto, tá certo? E aí, de certa forma, ocorre uma substituição, né, com o mesmo sentido, tá certo? E aí, como eu falei, ó, a segunda frase, certo? A segunda frase, quando ele diz aqui, ó, já na segunda frase ocorre uma catáfora, uma vez que a referência ocorre em relação a um elemento que ainda será mencionado. Lembra quando eu disse que quando você ouvir falar de anáfora, você vai ouvir falar de catáfora? Vamos ver o que é uma catáfora. Veja, a catáfora também é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Guarda bem isso. Catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Aí, vejam, quando eu digo assim, só desejamos isto, por exemplo, e logo em seguida, férias, um exemplo. Veja que o pronome isto, ele antecede o referente férias, que aparece logo depois, tá certo? Então, quando a gente utiliza o termo em que o referente aparece depois,
nós utilizamos de catáfora, tá certo? Então, dentro da coesão referencial, nós iremos utilizar dentro de um texto ou fora do texto, tá? Tanto a anáfora quanto a catáfora, que nós acabamos de ver o significado de cada uma, tá certo? E aí a gente tem aqui alguns exemplos que vocês vão receber esse material e aí vocês vão poder observar melhor as questões referentes à coesão referencial, tá? E aí a gente tem a reiteração, tá? A reiteração é o seguinte: é feita usando pronomes pessoais, possessivos ou demonstrativos ou advérbios. Basta voltar ao exemplo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem o mesmo exemplo da frase anterior. Veja, Carlos e Leila estão felizes. Eles comemoraram 2 anos de união. Então, o pronome eles reitera substantivos Carlos e Leila. Então, é como se fosse uma confirmação, tá? Tá mais para cá para vocês entenderem, ó. A reiteração é feita utilizando os pronomes pessoais, possessivos ou demonstrativos. Então, vejam, Carlos e Leila estão felizes. Eles comemoraram 2 anos de união. Então, essa reiteração é uma confirmação, certo? Do que foi dita sobre alguém, certo? É quando nós passamos a utilizar os pronomes. Então, gente, a reiteração é quando eu passo a utilizar os pronomes pessoais e possessivos ou demonstrativos, certo? E confirmo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Vamos ver agora a coesão do tipo substituição. Veja, Flávio nasceu em Porto Alegre. Aliás, toda a sua família nasceu na capital gaúcha. Veja, neste caso aqui, houve uma substituição de um elemento por outro. Perceba que Porto Alegre, certo? A capital gaúcha refere-se à cidade principal de Porto Alegre. Então, perceba que há um certo sinônimo aqui nos termos que ele acaba substituindo pela mesma coisa. Tudo isso, gente, é para que o texto ele não se torne repetitivo, certo? Então, a substituição é quando nós substituímos um elemento por outro. Agora, este elemento, ele precisa caracterizar a mesma coisa que foi dita. Então, quando eu falo Porto Alegre, eu falo da capital gaúcha, tá certo? Vamos agora para a coesão no termo elipse. O que é uma elipse, professor? Vamos ver. Aqui, ó. A elipse ocorre com a omissão de verbos, substantivos ou até mesmo orações. Vamos ao exemplo. Juliana viajou para o Rio de Janeiro e depois para Salvador. A omissão está onde? A omissão está no verbo viajar. Quando a gente utiliza aqui, ó, Juliana viajou para o Rio de Janeiro e depois para Salvador. Veja como ficaria até cansativo de ouvir se nós utilizássemos o termo viajar aqui, ó. Juliana viajou para o Rio de Janeiro e depois viajou para Salvador. Então, essa omissão aqui a gente chama de elipse, certo? E num texto dissertativo argumentativo vai ter ocasiões em que você vai precisar de omitir, seja verbos, seja substantivos, ou até mesmo orações, tá certo? Vamos ver agora no caso de um substantivo. Por exemplo, aqui, ó, Carlinhos desceu a rua de bicicleta. No cruzamento, encontrou alguns amigos. Qual foi o termo substituído? Foi o substantivo Carlinhos. Vamos colocar o Carlinhos aqui para vocês verem como que a coisa ficaria um pouco cansativa, tanto de ler quanto para quem lê. Veja, Carlinhos desceu a rua de bicicleta. No cruzamento, Carlinhos encontrou alguns amigos. Professor, está errado? Não, não está errado. Mas a gente precisa entender que quando a gente vai escrever,
precisamos escrever com clareza, certo? De uma forma que seja compreendida. Então, quando a gente omite aqui o substantivo Carlinho, já subentende-se que nós estamos falando que quem encontrou amigos? Carlinho. Vamos agora ao termo, certo? Se alguém perguntar se irei à faculdade, diga que não. Agora veja, se nós colocássemos aqui esse termo para complementar a oração, né? Vamos ver como ficaria. Se alguém perguntar se irei à faculdade, diga que não irei à faculdade. Ou seja, está repetitivo. E são esse tipo de situação, certo? Que a gente pretende, digamos assim, evitar, certo? Numa construção textual, sempre com o objetivo de clareza, tá? E com o objetivo de fácil compreensão por parte de quem vai ler, certo? Então, nós já vimos aqui, ó, a coesão referencial, né, que faz uma referência, trazendo um movimento de recuperação textual, e isso a gente viu de uma forma esofórica ou endofórica, ou seja, dentro ou fora de um texto, certo? Já vimos a reiteração, que é uma confirmação sobre alguém, certo? Que nós iremos fazer no texto. Vimos também a substituição, quando eu substituo pelo mesmo significado, com o mesmo sentido, certo? Daquilo que eu quero substituir. Nós vimos a elipse, que é a omissão de verbos, substantivos ou até termos da oração, como nós vimos aqui no exemplo, certo? Vamos agora passar, aí a gente tem atividade. E aí, gente, chegamos até a coesão lexical. Coesão lexical é obtida por meio da reiteração de elementos lexicais idênticos ou que possuam o mesmo referente. Retoma-se um termo por meio de mecanismos de repetição ou de substituição, por sinônimo, hipônimo, hiperônimo, autonomásia. Então vejam, gente, aí tem também a elipse e os nomes genéricos, certo? Isso acontece por meio da colocação ou contiguidade, que é outro fator de coesão lexical, que consiste na utilização de termos que integram um campo semântico, conjunto de palavras que têm relação do mesmo significado. Então vejam, gente, percebam que é sempre uma retomada, é sempre uma ligação, certo? É como se fosse uma ideia e essa ideia precisasse de ser cultivada, tá? Cuidada para que ela ao longo do tempo não fosse esquecida. Aí a gente tem um termozinho aqui, bem bacaninha, que eu vou mostrar para vocês. Vejam, a gente está falando aqui de sinônimos e antônimos, certo? Vamos ver aqui sinônimos, uma situação, vejam. Estava certo de que seria entregue ao sujeito barbado e severo. Qual nome aqui eu poderia... Deixa eu ajeitar aqui a câmera para vocês verem. Qual termo eu poderia substituir severo? Qual dessas palavras? Forte, grande ou rigoroso? Obviamente, forte. Aí, ó, errado, tá vendo? Foi uma pegadinha, tá? Tento novamente. Por quê? Severo é grande e rigoroso. Então, perceba que aqui, ó, a gente vai continuando. Por exemplo, era um Basset lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Que palavra aqui poderia ser substituída, certo? A palavra lindo com o mesmo sentido. Incrível? Será que é incrível? Vamos ver se é incrível. Tá vendo? Não é. Então, seria bonito. Certo? Tá vendo aí? Então, isso aqui é um joguinho que traz pra gente uma ideia de coesão, onde a coesão lexical
ela é explorada, né? Através de sinônimos ou antônimos. Bom, e aí vamos passar aqui à frente, certo? Para a gente ver sinônimo. É uma palavra com sentido ou significado semelhante ou idêntico ao de outra, substituída com valor similar, certo? Nós acabamos de ver alguns trechos, né? Onde a gente pudesse observar palavras sinônimas. Então, ele diz aqui o mesmo sentido ou significado. Vamos ver aqui um exemplo. Ivanice é uma criança muito levada. Eita menina sapeca que não para nunca. Veja, ele substituiu aqui, ó, criança e levada por menina sapeca. Criança, menina, levada, sapeca. Podemos notar que as palavras menina e sapeca são sinônimos para criança e levada, respectivamente. Dessa forma, evitou-se a repetição com o uso de sinônimos, sinonímia, mantendo a coesão textual. Então, o foco é sempre manter a ligação e a clareza na informação. E aí a gente vem para os hipônimos. O que são hipônimos, professor? O que são hipônimos, né? Hipônimos, o texto ali diz que para entender o hipônimo, imaginemos uma relação matemática, né? Do tipo está contido e contém. Então vejam, gente, a hiponímia, né? Que é o hipônimo, né? Está ligado à hiponímia, é uma relação de hierarquia, de significado, certo? Ela foca na perspectiva de palavras hierarquicamente inferior, certo? Então veja, tudo isso a nível semântico, tá? A nível semântico, e que pode ser incluída também em uma classe superior que abrange o seu significado. Então, no caso, a gente está falando de hipônimo, a gente poderia enquadrar aí o hiperônimo. Então, é uma relação de hierarquia. Então, vejam, para entender o hipônimo, imagine uma relação matemática do tipo está contido e contém, em que se constituem vínculos locais mais específicos com universais, mais geral, né? E no exemplo a seguir temos Rolls Royce. É um carro, mas nem todo carro é um Rolls Royce. Então veja, o Rolls Royce é um carro apreciado por muitos chefes de estado, certo? Mais na frente você vai entender melhor a questão do hipônimo, certo? Bom, aí a gente tem dentro da coesão lexical os hiperônimos. O que são os hiperônimos? Assim como o hipônimo, a ideia do hiperônimo também vem de uma relação matemática, ou seja, de uma relação hierárquica, certo? Deixa eu botar mais para cá para vocês verem. Vejam, desse modo constitui vínculos universais com os locais, ou seja, do maior para o menor. Ou seja, o todo pela parte tem significado genérico. No exemplo a seguir, temos que instrumentos musicais representam um conjunto maior que engloba o piano. Então vejam, amo instrumentos musicais. Entre todos, aquele que mais gosto, deixa eu só subir aqui, amo instrumentos musicais. Entre todos, aquele que mais gosto é o piano. Então veja, saiu de uma relação universal para uma parte local, tá vendo? Então, do maior, instrumentos musicais são diversos. E especificou-se aqui o piano. Então, aí, neste caso, nós estamos tratando de hiperônimo, certo? Aí, aqui tem mais alguns exemplos, certo? Que vocês vão observar aí quando chegar o material. E aí a gente chega na autonomásia. Autonomásia, professor. Como é que a gente utiliza esse termo numa redação? Veja, é a troca de um nome próprio por um comum, por uma característica ou expressão que o identifique facilmente. Por exemplo, em inglês, Paul McCartney se apresentou durante os Jogos Olímpicos de Londres. O ex-Beatles emocionou a plateia ao cantar algumas músicas da sua antiga banda. Veja, ao chamar o cantor inglês Paul McCartney de ex-Beatle,
remete-se à banda que o tornou conhecido no mundo todo, certo? Se você pesquisar aí, você vai ver o que foi a banda Beatles e quem foi o Paul McCartney, certo? Por sinal, gente, eu recomendo e muito vocês curtirem essa banda, porque ela realmente é um histórico muito bonito, tá? E poucos ainda estão vivos dessa banda, mas ela sempre foi um sucesso, certo? Depois, se puderem, dê uma olhada, dê uma pesquisada, tanto nesse cantor que saiu dessa banda. Então, veja, a autonomásia é a troca de um nome próprio ou comum por uma característica ou expressão que o identifique facilmente. Então, quando a gente fala aqui, ó, de Paul McCartney, certo? Logo, aí ele está fazendo essa referência à banda que o originou, certo? Que foi a banda Os Beatles, certo? E aí, vamos lá. Então, aí a gente falou da autonomásia, certo? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Bom, aí a gente tem também a elipse, que é a omissão de um termo facilmente subentendido e que pode ser recuperado pelo contexto. A lacuna pode ser de elementos verbais, nominais ou oracionais. Então veja, genial na segurança, design e tecnologia. Aqui houve a elipse do adjetivo genial. Deixa eu subir aqui para vocês entenderem. Vejam, houve a elipse do adjetivo genial, para que ela não fosse repetida 3 vezes, embora esteja presente apenas uma vez na frase. Podemos recuperá-lo pelo contexto. Então veja, genial na segurança, design e tecnologia. Então a elipse ocorreu, certo, com o adjetivo genial, certo? Então, gente, tudo isso que nós estamos vendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma outra situação ou se são apenas atividades, né, que vai chegar para vocês aí. Vejam, tudo isso nós utilizamos, devemos utilizar na gente. Então, bom, gente, então tudo isso nós utilizamos na nossa produção textual. O fato, como eu sempre costumo relatar, é como você vai aplicar esses termos, como você vai utilizar, certo? Esses termos dentro de uma redação. E facilmente você será cobrado em relação a isso, tá certo? Então essa foi a nossa aula, esse material vai chegar para você, tá certo? E tomem nota, gente, certo? Aproveitem, olhem, pesquisem. Enquanto que a gente ainda não está no modo presencial, mas eu sugiro a vocês, façam suas leituras, releituras, façam suas anotações, suas dúvidas, envie para mim no WhatsApp, no e-mail, certo? Alguns alunos já têm, certo? E aí, para que a gente possa interagir, nada pode impedir a nossa interação, tá certo? E aí fica essa dica. Essa aula foi Mecanismos da Coesão 1, certo? Logo, logo vocês estarão recebendo Mecanismos da Coesão 2. E a minha sugestão é que vocês façam suas leituras, tirem suas dúvidas, tá? Para que a gente possa ir interagindo. Nada pode impedir a nossa interação, certo? Até porque nós estamos distantes de forma presencial, né? Mas as dúvidas vocês podem mandar, façam suas leituras, releituras, escritas, tire dúvidas, pesquisem, pesquisem fora, vá buscar outros conhecimentos, porque a nossa ideia, o nosso objetivo é montar uma bagagem, certo? Bastante significativa do ponto de vista que possa oferecer para vocês essa bagagem e você chegar com propriedade no Enem ou no SSA ou no dia a dia, que é o mais importante. Tá certo? Abraços do professor Dionísio, Deus abençoe. Vamos em frente. Para a semana tem mais. Tchau, tchau.